Muito bem, faz tempo que eu não apareço por aqui, mas hoje o tema é importante. Temos um novo Papa Leão XIV, e temos várias coisas para pensar aqui e refletir. Eu escrevi um artigo, foi publicado agora no blog da Lumine e da MBC, sobre o conclave e a cultura do entretenimento. E para minha surpresa, o Papa Leão XIV é um homem que tem se pronunciado contra a cultura do entretenimento. Eu já vou explicar o que é isso, já vamos entrar nesse assunto, mas é um Papa que já no passado, quando era bispo, falou sobre a mídia, falou sobre cultura e como isso molda o nosso pensamento, molda o nosso modo de pensar. Então, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o que o nosso Papa atual, Leão XIV, já falou sobre isso, e também vou conectar com esse novo artigo. Vamos fazer aqui, então, duas leituras. Então, eu prometo que vai ser um vídeo mais longo, com bastante profundidade, a gente vai analisar várias coisas da cultura, então fica comigo aqui que vai ser um vídeo bem legal. Eu quero começar lendo aqui com vocês, em primeira mão, vocês não vão encontrar isso aí em lugar nenhum, outra pessoa lendo isso com vocês, um trecho do, então, Bispo Prevost, né, nosso Papa Leão XIV, um trecho de uma fala dele que aconteceu em 2012, começa assim: pelo menos no mundo ocidental contemporâneo, se não em todo o mundo, a imaginação humana relativa à fé religiosa e à ética é amplamente moldada pela mídia de massa, especialmente pela televisão e pelo cinema. Já começa postulando uma coisa importante aqui, né? Quer dizer, a imaginação das pessoas sobre a fé é moldada pelo cinema e pela mídia de massas. A mídia de massa ocidental é extraordinariamente eficaz em promover no público em geral uma enorme simpatia por crenças e práticas que estão em desacordo com o evangelho. Entretanto, a oposição aberta ao cristianismo pela mídia de massas é apenas parte do problema. A simpatia pelas escolhas de estilo de vida anticristãos que a mídia de massa promove é tão brilhante e artisticamente arraigada no público espectador que quando as pessoas ouvem a mensagem cristã, ela muitas vezes parece inevitavelmente ideológica e emocionalmente cruel em contraste com a aparente humanidade da perspectiva anticristã. Então, as pessoas escutam a mensagem do evangelho e elas julgam aquilo como emocionalmente cruel, como uma coisa que não tem empatia, em contraste, né, com a suposta empatia e humanidade que as pessoas que não são cristãs ou que são anticristãs têm. Se a nova evangelização quiser combater com sucesso essas distorções da realidade religiosa e ética produzida pela mídia de massa, pastores, pregadores e professores e catequistas terão que se tornar muito mais informados sobre o desafio de evangelizar em um mundo dominado pela mídia de massa. Olha só, então ele convoca pregadores, professores, pastores e catequistas a ficarem mais informados sobre os desafios de evangelizar no mundo das mídias de massa. Os padres da igreja, incluindo Santo Agostinho, podem oferecer uma orientação eminente para a igreja nesse aspecto de nova evangelização, precisamente porque eram mestres na arte da retórica. Olha que interessante, né? Nosso Papa Leão XIV, ele é agostiniano, então olha só que interessante, ele chama aqui Santo Agostinho e os padres da igreja porque eram mestres da retórica. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Os santos padres, a patrística, eles eram mestres no uso da linguagem para comunicar o evangelho. O que nosso então Bispo Prevost, atual Papa Leão XIV, está dizendo? Nós precisamos dominar as linguagens de mídia. Né? Dominar não no sentido opressivo e coercivo, dominar no sentido técnico, de entender como é que funciona. Sua evangelização foi bem sucedida em grande parte porque eles entendiam os fundamentos da comunicação social apropriados ao mundo em que viviam. Olha que interessante. A evangelização feita pelos santos padres lá no início da igreja, lá no início do cristianismo, foi bem sucedida em grande parte porque eles entendiam os fundamentos da comunicação social apropriados ao mundo em que viviam. Eles entendiam como aquele mundo falava e entendia. E eles se utilizavam disso para se comunicar. Então olha só, ele segue aqui, ó. Para combater com sucesso o domínio da mídia de massa sobre o imaginário religioso e moral popular, não basta que a igreja possua sua própria mídia televisiva ou patrocine filmes religiosos. A missão própria da igreja é apresentar às pessoas a natureza do mistério como antídoto ao espetáculo. Eu quero tatuar essa frase na minha testa. Pum! A missão própria da igreja é apresentar às pessoas a natureza do mistério como antídoto ao espetáculo. A natureza do mistério contra o antídoto do espetáculo. Olha que coisa linda isso. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, ao invés de nós ficarmos apegados a uma cultura de entretenimento, né, de espetáculo, a gente precisa de obras que nos levem à natureza do mistério. O que é a natureza do mistério? A fonte do mistério do que o evangelho quer nos mostrar. A origem daquele significado. De onde as coisas vêm. E tem tudo a ver com um artigo que eu escrevi. E o título do artigo é justamente A Cultura do Entretenimento e a Falsa Imagem do Conclave. O artigo começa assim:
Visitei muitas vezes o mosteiro de São Marcos durante o período em que morei em Florença. Nessas visitas eu procurava andar pelas celas dos monges e observar os afrescos de Fra Angelico nas paredes dos dormitórios. Cada cela tinha somente um afresco, retratando alguma passagem da vida de Nosso Senhor. O monge que ali habitava, às vezes por toda a vida, tinha a opção de contemplar diariamente, desde o momento de acordar até a hora do seu repouso, uma mesma passagem da vida de Jesus. É um ensinamento monástico de profunda realidade espiritual reconhecer que precisamos de um jejum de imagens, que precisamos contemplar somente uma coisa. Uma coisa só é necessária, disse Nosso Senhor, diante do ativismo de Marta. Essa é uma grande virtude da arte e da literatura, mas que também pode se tornar um grande vício quando desvirtuada. Refiro-me à capacidade de formular imagens e símbolos sobre o mundo. Essas imagens nos ajudam a olhar para a realidade através da arte. Quando um poema nos emociona, quando um filme nos mostra um personagem histórico, quando um quadro nos retrata um acontecimento, tudo isso nos ajuda a interpretar o mundo, interpretar a realidade. Esse recurso pode ser usado para afinar nossa percepção, nos acordando à realidade, mas também pode ser usado para fechar nossa percepção do mundo no momento em que encerra a nossa visão a uma metáfora incoerente com a realidade. Então, assim, uma explicação antes da gente continuar a leitura. A arte ela nos fornece metáforas e imagens sobre o mundo. Às vezes nós lemos uma coisa, nós lemos um livro de literatura, é uma passagem que estabelece um tipo de comparativo ou cria uma imagem sobre um assunto, sobre um tema. Então, algumas imagens e metáforas fornecidas pela arte e pela literatura, nós nos apegamos a elas. E nós não olhamos mais para o mundo, e sim para uma lente, sobre o mundo. É isso que eu falo agora. A arte é, em certo sentido, uma lente para o real. Porém, é um risco quando deixamos de olhar para a realidade diretamente e optamos por olhar somente através da lente formada pelas metáforas e imagens da cultura. Essas imagens, ao invés de abrir a nossa percepção, fecham a nossa perspectiva a um modo único de pensar e sentir o mundo. Então, às vezes, nós nos alimentamos tanto de entretenimento, de filmes, de séries, etc., que nós começamos a olhar o mundo a partir desses prismas, e não a partir da nossa visão pessoal, a partir de uma experiência real nossa. Engana-se quem pensa que esse fenômeno tem pouco efeito prático, moldando nossa percepção sobre os elementos fundantes da realidade, a religião, a civilização, a sociedade, etc. Essas imagens moldam também o nosso escopo de ação e ditam o modo como as pessoas pensam e sentem e agem no mundo. Um caso emblemático é o filme Conclave, de 2024, do diretor Edward Berger. Há ali uma metáfora que tem passado despercebida pela maioria dos cristãos, mas também tem sido razão de grande confusão e perdição para muitos. Refiro-me a uma referência sutil, mas altamente poderosa, colocada na fala do cardeal Tedesco, representado brilhantemente pelo ator Sérgio Castellitto, que expressa o modo de ver e pensar de muitos católicos. Então tem uma coisa que aquele cardeal no filme, o cardeal Tedesco, fala, que expressa o modo de ver e sentir de muitos católicos e de muitos cristãos também. Em dado momento, Tedesco inicia um discurso criticando os rumos atuais da igreja, e ele sintetiza toda a sua reclamação citando um pequeno verso do poema The Second Coming, do poeta irlandês William Butler Yeats. Sutilmente, o cardeal insere em sua fala a célebre frase Things fall apart, the center cannot hold. Tudo se parte e o centro não sustenta. Berger, o diretor, ele coloca o verso na boca do Tedesco sem dar referência ao poeta original, de maneira que o espectador despreparado não nota que a imagem metafórica construída pelo cardeal tem como origem o poema de Yeats. Então o cardeal Tedesco fala essa fala, não tem a referência ao poema de Yeats, mas quem conhece, quem ouviu, captou. Porém, a referência é muito acertada, porque The Second Coming, essa poesia, ela oferece uma série de imagens e percepções que sumarizam a maneira negativa como muitos se sentem com relação à sua fé e ao destino da igreja, especialmente em tempos de conclave. E agora, em tempos de um novo papado. A leitura do poema de Yeats, sendo ele um simbolista moderno, nos precipita ao desespero da nossa condição como humanidade contemporânea, vivendo em agonia e desprovida de sentido. Versos como o falcão não escuta o falcoeiro, tem lá no poema isso, ou a anarquia avança sobre o mundo, marés sujas de sangue em toda parte. Tudo isso são imagens literárias, imagens da literatura, que conjugam o nosso sentir e fazem com que olhemos para o mundo, e nesse caso, para a consumação do mundo, pelos olhos de Yeats. Poderia-se argumentar que o desconhecimento das massas pela poesia de Yeats torna ineficiente a sua influência, mas é justamente o contrário. O verso de um poeta irlandês do século XIX, atualizado na fala de um cardeal conservador em um filme atual,
prova como os sentimentos evocados pelo poeta seguem presentes. Isso é um fenômeno comum na cultura, eu já expliquei isso em outro artigo, mas a cultura de massa ela é sempre influenciada por obras e artistas desconhecidos do grande público. O que vemos na cultura popular é o desdobramento da ação de artistas que influenciam um número muito menor de pessoas. E é por isso que uma das metáforas mais marcantes do poema, de Yeats, expressa o sentimento de muitos cristãos. Ele diz assim: os melhores sem convicções, enquanto os piores com as mais fortes paixões. Então, as pessoas melhores, as pessoas que estão certas, não têm convicções sobre o mundo, enquanto as pessoas erradas têm muitas paixões e agem sobre o mundo. Então, os bons são omissos e os maus são ativos. A partir dessa imagem, surge a figura de Tedesco, no filme Conclave. Para quem viu sabe, né? Ele é alguém que se propõe a agir, a militar, a colocar as suas mais agressivas paixões contra os inimigos do cristianismo. Curiosamente, esse ativismo não nasce de uma esperança por um tempo melhor, mas precisamente por uma desesperança. É a desesperança que posiciona o indivíduo numa situação de tudo ou nada. Sun Tzu, na Arte da Guerra, recomendava que nunca se deixasse um inimigo numa situação onde ele sente que não tem nada a perder, pois isso provoca a mais violenta reação. Sentindo-se acuado e sem esperança, o indivíduo age com agressividade irrefletida. Essa desesperança transpira nas falas do cardeal Tedesco. Então, quando você vê o filme, você vê que o Tedesco, que é um cardeal, poderia se dizer mais tradicional, mais conservador, ele tem uma agressividade que brota dessa desesperança para com o mundo. É também o modo como muitos veem a fé, de maneira desesperada, como se um conclave, ou como se um novo papado, fosse o momento derradeiro onde a igreja deve convocar guerra contra os rumos do mundo moderno e se entrincheirar em seus prédios e catacumbas. Muitas pessoas entendem, muitos católicos, entendem isso. Um novo papado, um novo conclave, como agora é o momento de declararmos guerra contra o mundo. Em sentido contrário, o filme também oferece metáforas para uma visão progressista, carregada de uma esperança mundana e militante da igreja. As poucas falas do cardeal Vincent Benítez, no filme, podem emocionar corações ingênuos, mas também criam uma imagem falsa do papel da igreja, como se ela fosse uma instituição caracterizada pelo que será no futuro, pelo que irá se tornar, pelo devir. Um típico vício nietzscheano, pós-moderno, de entender os entes a partir da transformação. Então também tem, por outro lado, no lado oposto ao cardeal Tedesco, existe a fala de um cardeal progressista que comunica a igreja como esse lugar da transformação, do que há de vir. Então, a partir dessas duas caricaturas, o filme oferece ao espectador uma imagem do conclave, uma maneira de pensar o conclave, uma maneira de pensar um novo papado. E, portanto, uma maneira de pensar a igreja, como um ambiente de um conflito dual, um conflito entre duas alas. Ou se opta pela posição agressiva, desesperançosa e tradicionalista de Tedesco, ou se opta pela posição pacifista, falsamente esperançosa e progressista de Benítez. Em parte, a necessidade de retratar esse conflito deriva da demanda natural que um filme tem por estabelecer conflitos e dinamizar o andamento de uma obra. Então veja bem, o diretor ele constrói esse ambiente de conflito entre duas alas porque um filme precisa disso, Não há filme sem conflito entre grupos ou pessoas e, portanto, faz-se necessário inventar antagonismos para criar uma peça de entretenimento. Isso é normal, isso é natural para um filme. Mas o risco que a gente corre é olhar para a realidade a partir do filme, lembra o que eu falei no início, olhar para a realidade a partir da metáfora da arte, a metáfora criada pela arte, e julgar a realidade a partir dessa metáfora. Então, justamente aí, surge um segundo fenômeno, um segundo problema, que tem pautado também muito o nosso modo de pensar e, infelizmente, também tem passado despercebido pela nossa consciência. Além de corrermos o risco de enxergar o mundo a partir das metáforas tresloucadas da literatura e das artes, nós corremos um segundo risco, ainda maior, de enxergar todos os acontecimentos históricos sobre a ótica do entretenimento e da torcida. Lembra que o cardeal Prevost falou das pessoas estarem olhar para a realidade a partir dessa lógica de mídia de massas e de entretenimento. Nós vivemos constantemente alimentados por entretenimento através da internet, das redes sociais, plataformas de streaming, etc. De tal maneira que nós criamos o vício, mesmo que sem notar, de julgar eventos históricos ou elementos da nossa fé pelo prisma da cultura de torcida. Tudo é entretenimento. Então reparem, quando nós estamos nas redes sociais, as redes sociais antigamente, alguns anos atrás, elas eram redes sociais, elas eram para sociabilizar. Hoje elas não são mais isso, apesar de ter o mesmo nome, elas não são mais isso.
Elas são espaços de entretenimento. O que a gente faz no Instagram? A gente é entretido no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, ou em outras redes sociais. Nós estamos ali para sermos entretidos. O algoritmo está ali para nos servir, para nos dar conteúdo que nos preenche, né? Não no bom sentido, mas que lota a nossa cabeça de conteúdo. A maneira como nós olhamos para as personalidades, né? Antes, um ator, um escritor, um músico, era alguém que produzia arte e nós nos conectávamos com ele de tempo em tempo. Hoje, o influencer, as personalidades, elas estão ali 24 horas por dia para nos fornecer entretenimento, para nos dar uma nova injeção de dopamina. Então, o que acontece? Nós estamos rodeados, através do nosso celular, através da televisão, etc., estamos rodeados de conteúdo e entretenimento o tempo inteiro. Veja, antigamente, quando você ia ver um filme, você se deslocava até o cinema, ou você tinha um momento em casa que você ia parar para ver um filme, ia pegar uma fita na locadora, ia pegar um DVD na locadora, e você ia fazer aquele momento ser o momento do seu entretenimento. Hoje, com o celular na mão, e com os aplicativos cada vez mais potencializando isso, nós estamos o tempo inteiro sendo entretidos. Então a nossa lógica de olhar para o mundo é a lógica da necessidade de entretenimento, a lógica da necessidade de dopamina. Então eu sigo aqui. Portanto, eventos históricos tornam-se ferramenta de alienação, pois tem seu sentido verdadeiro esvaziado pelos olhares sedentos por dopamina e engajamento. Tornamos-nos alienados por olhar demais. Esquecemos nosso compromisso com a unidade em prol da necessidade orgulhosa de estar do lado certo. O caso do conclave histórico que nós passamos agora, e também do novo Papa, é mais um exemplo de como a nossa percepção, inclusive como católicos, é também moldada pelas metáforas e imagens que não condizem com a realidade da nossa fé. Lembra do que o cardeal Prevost falou, né? Que a mídia de massas é muito eficaz em nos oferecer imagens que não condizem com a nossa fé. Toda vez que tratamos esses eventos com espírito de torcida, como se a igreja estivesse em risco de morte súbita, é porque estamos cedendo ao espírito do nosso tempo. Então toda vez que esse espírito de torcida, de tudo ou nada, de fim do mundo, né, de Copa do Mundo, se aposta de nós para um evento histórico principalmente relacionado à nossa fé, nós estamos cedendo para o espírito do nosso tempo. Estamos cedendo pelo espírito da cultura de entretenimento. A nossa marca como cristãos não deveria ser o desespero pela segunda vinda do Messias, como no poema de Yeats, ou pela queda da civilização, ou pela revolução cultural, ou pela próxima eleição, seja do Papa, do presidente ou qualquer que seja. Nossa presença no mundo precisa ser remediada pela esperança e pela paz. Um certo desapego às imagens fornecidas pela cultura e uma certa sobriedade no lidar com a fé são necessários para não poluir a nossa imaginação. Há uma certa piedade medieval em até mesmo nós não sabermos exatamente o que acontece no Vaticano, né? Então há uma certa piedade medieval no sentido de que antigamente, veja bem, né, não só no medievo, mas até, sei lá, século XIX, mesmo com a mídia impressa, você não sabia de tantos detalhes que aconteciam num papado ou no Vaticano. Você não tinha tanto acesso a essa informação. Hoje, né, o Vaticano é o Big Brother, você tem muita informação o tempo inteiro, foto, vídeo, etc, né? Quer dizer, o Papa, desde São João Paulo II, especialmente, o Papa está sob câmeras o tempo inteiro. E isso, quando olhado pelo prisma do entretenimento, né, pelo prisma da torcida, é muito problemático. Nós não estamos mais olhando para o Papa e para o papado como uma realidade, e sim como algo que está ali para nos entreter, como um Big Brother. Muita gente olha para o papado como um Big Brother. O nosso ativismo imaginativo, o nosso ativismo interior, não pode tomar o lugar da contemplação da palavra de Jesus. A cultura do entretenimento, o espírito de torcida, não pode ser o modo de viver de um cristão. Um novo Papa nos é dado. Não é necessário torcida para que seja um ou outro. É necessário fé na promessa de Jesus. Suas palavras superam qualquer conflito ou momento histórico, pois passará céu e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O verso central do poema de Yeats, esbravejado por Tedesco, diz: Things fall apart, the center cannot hold. As coisas desabam e o centro não segura. Sugere-se com isso que nada é capaz de segurar a decadência do nosso mundo. O centro não sustenta, o centro não segura. A esse verso poderíamos responder com uma outra imagem que brota da nossa fé. A igreja é como uma embarcação e, portanto, tem no seu centro um mastro. Justamente no centro há um mastro que segura a embarcação na sua direção. Nesse sentido, manter o centro, manter a unidade, é o que garante que things will not fall apart. Né? As coisas não vão decair. Ignorar a disputa bipolar que o diretor de conclave, o Edward Berger, sugere
e que muitos católicos vivem, e manter a unidade, é justamente aquilo que garante o destino da igreja. Somos igreja na medida em que somos comunidade. É justamente a contraposição ao presságio de Yeats. The center can hold. E nós vemos isso, inclusive, nas primeiras palavras que nosso agora Papa Leão XIV discursou na sacada quando falou pela primeira vez. Ele falou sobre isso, sobre sermos um em Cristo, que inclusive era o lema dele como bispo, ser um em Cristo. Ele falou sobre a paz que deriva dessa unidade, né? Então, vamos olhar para o papado, para o conclave, para os eventos históricos através da realidade do que eles são e através da realidade da promessa que brota da nossa fé, e não através da cultura do entretenimento. Fiquemos atentos a isso. Até a próxima. La pace sia con tutti voi.